Olá, boa tarde, para alguns já quase boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Instituto Mudita. Eu sou a Luana, sou fundadora do Instituto Mudita e o meu propósito é diminuir a solidão de empreendedores e líderes. E eu aplico esse meu propósito na prática através do Instituto Mudita. O Instituto Mudita ele apoia empreendedores, líderes e organizações a potencializar a sua atuação para alcançar os seus objetivos futuros, gerando maior impacto dentro das carreiras das pessoas envolvidas e também para o negócio. Nós desenvolvemos esse trabalho através de mentorias, consultorias, jornadas, que são os nossos treinamentos, tanto presencial quanto 100% remoto e ao vivo. A gente acaba envolvendo diversas áreas dentro do Instituto Mudita, mas se eu pudesse aglomerar e falar aqui de 4 principais pilares, a gente trabalha as relações humanas dentro e fora das organizações, a relação com o cliente, relação entre sócios, relações entre líder e liderados, sucessores, a parte de cultura organizacional, estratégia e inovação. E é exatamente por isso que a gente está aqui nessa live hoje, para gerar mais reflexões e insights para que você possa gerar maior impacto na sua carreira e no seu negócio aí desse outro lado. Então eu espero que a live de hoje possa gerar mais e mais reflexões para que você possa fazer a diferença no seu negócio sempre, a partir de agora, já começar a mexer o seu negócio. Então a gente busca trazer exemplos práticos de como você pode fazer a diferença no seu negócio, tá bom? E hoje a gente está com um assunto super relevante, que eu acho que um monte de gente tem muitas dúvidas, na verdade. Então, por favor, coloquem suas perguntas. Eu tô vendo que a Pop já chegou, que é a nossa convidada de hoje, que é a Nathalie. Já tem a Ju aí. Então, eu vou chamar a convidada pra cá e a gente vai começar nosso bate-papo. Só um minutinho. Quase que o celular foi. Epa. Vamos lá. Eu não sei se eu consegui chamar a Pop. Deixa eu ver se ela veio. Calma aí. Opa, não tinha ido. Vamos lá? Isso. Nathalie, você está conseguindo? Eu já mandei o convite para você. Léo tá entrando aí. Oi, gente. Oi, todo mundo que está chegando. Hoje a gente vai falar, o nosso tema de hoje é como as redes sociais podem ser aliadas no nosso negócio. Então, como ela pode nos ajudar no dia a dia a proporcionar mais vendas, mais relacionamento, ganhar autoridade, ganhar identidade, né? Fortalecer marca aí no nosso mercado. Eu não sei por que não está conseguindo vir. Ó, não apareceu o pedido. Deixa eu ver, Nathalie, só um minutinho. De alguma forma ele não tá indo, ó. Por aqui. Acho que agora vai, hein, Nathalie? Vê aí se chegou para você. Ele tá aguardando, tá chamando a Nathalie aí para falar. Gente, aproveita para vocês colocarem aqui dúvidas, também contribuir com conhecimento, porque muitas vezes as pessoas entram e sabem um pouco disso. Ó, a Ju está colocando, redes sociais são o futuro dos negócios. Exatamente. A grande questão é como a gente vai saber, né, lidar e conhecer mais as redes sociais. Ó, aqui tá dando que já foi o convidado. Nathalie, vê se você está conseguindo entrar, porque ele dá para mim que eu já te convidei. Vê se chega aí para você, Nathalie. Ele está dando aqui que está aguardando a Pop Digital entrar. Ou seja, o envio foi. Vê se chegou para você, Nathalie. Senão você responde aí que a gente vai se organizando aqui, tá? Ah, agora eu acho que entrou. Oi, Nathalie, tudo bem? Oi, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Não estava conseguindo entrar, já estava ficando agoniada. Eu falei, o que está acontecendo? Precisei sair e voltar da live, aí apareceu o pedido. Ah, perfeito. Então, vou apresentar aqui a Nathalie rapidamente. Na verdade, eu vou falar sobre a conexão minha com a Nathalie e eu vou deixar para que ela mesma se apresente. Então, a Nathalie, ela é fundadora da Pop Digital, ela é parceira aqui do Instituto, a Nathalie que apoia o Instituto na parte digital e de marketing de conteúdo, que a gente vai falar um pouquinho disso também. E a ideia de trazer a Nathalie é porque muitas pessoas me perguntam, Luana, mas quem faz? Como faz? Como você consegue? O que você consegue? As pessoas querem saber sobre isso.
Então, super bem-vinda aí na Nathalie para a gente tirar dúvidas. Então, aproveita o momento aí, tá, gente, para tirar as dúvidas e deixar tudo mais claro possível. Lembrando que depois essa live fica lá no IGTV para quem não pôde assistir, né, neste horário, exatamente agora, poder assistir depois, tá bom? Nathalie, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E vamos falar um pouquinho aí de um tema que com certeza gera muito assunto. Mas antes, o pessoal quer saber quem é a Nathalie. Então, conta pra gente um pouquinho o que é a Nathalie, seus papéis, para a gente conhecer um pouquinho mais de você. Bem, gente, eu sou a Nathalie Siqueira, eu sou a Head de Criação aqui da Pop Digital e eu sou formada em Design Gráfico, na verdade, pós-graduada em Design Digital. E nessa minha jornada eu comecei trabalhando com impressos, né? Eu comecei a minha vida fazendo design para impressos e, como muitos já sabem, esse é um caminho que não está mais trazendo tanto resultado para as empresas. Então, fui aos poucos aderindo ao mundo digital, até que entrei de vez no marketing digital e comecei a estudar muito sobre isso e aí a gente começou a Pop Digital, onde a gente é focado em criação de conteúdo, né? Muitas pessoas ficam confusas em relação a isso, qual a diferença entre marketing digital e marketing de conteúdo, né? Então, esse é um dos tópicos que a gente vai abordar aqui hoje, mas o nosso foco aqui é criação de conteúdo, é realmente fazer inbound marketing, né, que a gente chama. E minha paixão é escrever, né? Eu sou apaixonada por escrever, apesar de não ter sido a minha formação principal, sempre foi a minha grande paixão, e quando apareceu a oportunidade de empreender, realmente foi o que me chamou a atenção, foi a possibilidade de poder escrever e colocar esse lado criativo em prática de uma outra maneira. Muito bom. E aí é até interessante isso que a Nathalie está comentando, porque a Nathalie também é empreendedora. Então, ela também vai poder trazer um pouco da experiência da própria empresa dela, também usando o marketing, né? Usando as redes sociais como uma forma, né? Uma aliada aí para o seu negócio. Então, ela também tem a experiência não só de fazer para as outras empresas, mas também fazer para a própria empresa dela aí, com esse olhar de empreendedor também, que é super legal aí a gente contribuir e compartilhar aqui. E, Nathalie, eu vou começar, eu acho que tem uma parte assim que é bem interessante a gente entender um pouquinho, essas diferenças, que é o marketing digital, qual a diferença entre marketing digital e marketing inbound, aonde as redes sociais ficam ela está dentro do marketing digital, ela está no marketing. Explica um pouco essas terminologias, né, que a gente usa o tempo todo, e que o que eu percebo, por mais que as pessoas estão muito acostumadas com essas terminologias, elas não têm clareza para que serve. Eu mesmo, como empreendedora do Instituto Mudita, demorei para entender os diferentes papéis que existem nesse mercado, nessa área profissional, e entender que não é tudo a mesma coisa, né? A gente acha que é tudo a mesma coisa e não é, e cada coisa tem a sua função. E muitas vezes a gente contrata uma empresa de marketing digital ou de marketing de conteúdo e a gente deposita toda uma expectativa, só que nem sempre o que a gente precisa é aquilo, né? Então, explica um pouquinho assim para as pessoas que estão nos vendo aqui, para elas entenderem um pouco mais sobre isso. Bem, eu vou começar explicando o que é marketing digital, né? Marketing digital é um conjunto de estratégias usadas nos meios digitais para alcançar um objetivo. Então, quando a gente fala de marketing digital, dentro do marketing digital tem o inbound marketing, que é a criação de conteúdo, ele tem as redes sociais, ele usa e-mail marketing, ele usa site, ele usa blog. Então, é um conjunto muito grande de estratégias que você pode usar para alcançar o seu objetivo. Normalmente, quando a gente fala com as empresas e pergunta qual é o objetivo da sua empresa com esse serviço que você está contratando, muitas falam, eu quero vender, mas não necessariamente esse é o seu objetivo. Às vezes, para você vender, você precisa criar um relacionamento antes. Às vezes, para você vender, você precisa explicar mais a fundo o seu produto. Às vezes, você tem uma jornada de compra muito grande, que você precisa trabalhar todos os pontos do funil. Então,
O marketing digital, ele entende todas essas etapas, ele entende todas essas necessidades que cada empresa tem e vai traçar a melhor estratégia com as melhores plataformas baseadas nisso. Aí, quando a gente fala de inbound, o inbound, ele trabalha a criação de conteúdo. Então, a gente trabalha principalmente as redes sociais, blog e e-mail marketing, né? Que são as principais formas de divulgar conteúdos que a gente tem na internet. Qual que é a ideia de se criar conteúdo na internet? É você verdadeiramente ajudar o seu cliente. Não é, eu quero vender. Não, você tem que ter uma vontade genuína de ajudar o seu cliente em alguma necessidade dele. E aí você vai criar esse conteúdo baseado nessa necessidade dele. Você vai criar esse conteúdo para ajudar ele, para entregar algo valioso para ele. E isso vai gerar uma conexão emocional. Por quê? Porque quando alguém ajuda a gente se conecta com essa pessoa. E as empresas estão humanizadas. Então, as pessoas não têm diferenças entre ver uma empresa ou ver uma pessoa. Para elas, a empresa tem uma cara. E quando a gente fala de conexão emocional com a empresa, é exatamente isso. É da pessoa se conectar em um nível muito mais profundo com essa marca, né? E lembrar dela, ser o que a gente chama de top of mind, né? Que as pessoas adoram usar esse termo. Então, é quando, eu vou precisar de uma jornada do propósito. Eu vou lembrar do Instituto Mudita primeiro, porque lá em algum momento ele me ajudou. Lá em algum momento o Instituto Mudita me entregou um conteúdo que era relevante, que fez sentido para mim. Então eu vou me conectar emocionalmente com ele. Então quando a gente fala do inbound marketing, é muito com a ideia de não ser um marketing interruptivo, né? A gente deixa o cliente vir até nós, a gente deixa ele se interessar por aquilo que a gente está falando, para entregar algo de valioso para ele. Essas são as principais diferenças, e aí a gente tem o outbound marketing, que é mais anúncios, que é realmente você usar as plataformas do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do Google, para realizar anúncios, onde você entrega, você pode tentar diretamente vender, você pode entregar um conteúdo, você pode só fazer um reconhecimento de marca com o seu cliente. O importante no marketing digital é que todas essas estratégias trabalhem junto. A gente não consegue resultado só fazendo uma delas. A gente precisa ter o inbound, a gente precisa ter o outbound, a gente precisa ter tudo isso unido e tudo com a mesma linguagem, com a mesma identidade, para que o cliente consiga perceber toda essa unidade na empresa e se conecte com ela. Perfeito. Nossa, Nathalie, excelente explicação. Eu vi que entrou várias pessoas aí, Márcio, Mari. Gente, oi para todo mundo aí, sejam bem-vindos. Podem fazer perguntas, tá? Aqui, gente. A gente está aqui com a Nathalie. A Nathalie é fundadora da Pop Digital. E o nosso tema central de hoje é como as redes sociais podem ser nossas aliadas aí na hora que a gente pensa em desenvolver o nosso negócio. Deixa eu ver se eu entendi o que você trouxe então, Nathalie, para a gente deixar bem claro para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo. Então, vamos imaginar que o marketing digital ele é um guarda-chuva maior, que ele é estratégico, ele está no campo da estratégia. Ele vai pensar todas as estratégias que a gente vai usar. E dentro dessas estratégias, podem ter estratégias que são mais voltadas para o inbound marketing, que é o marketing de conteúdo. Pode ter estratégias mais voltadas para o outbound, que é uma coisa mais de varejo, mais de venda. E outras estratégias também que às vezes nem tem a ver com o mundo direto ali das redes sociais. E as redes sociais, independente de quais elas sejam, ela está num outro nível aqui embaixo, que é o nível do canal. Ela é um canal de comunicação entre nós e o nosso cliente. Ou seja, o canal propriamente dito não faz nada, né? É o que a gente coloca nesse canal, é como a gente se relaciona com esse canal que acontecem as coisas. Tá certa a minha explicação bem simplista, assim, com base no que você trouxe? Tá certíssimo. É exatamente isso. Quando a gente pensa nas redes sociais, elas são plataformas. Elas não são de propriedade da marca, então é o que a gente chama de terreno alugado na internet, porque se alguém denunciar, por exemplo, a página pode cair, você perde tudo que foi feito, existem outros diversos problemas que podem acontecer, por isso que a gente sempre bate na tecla da importância de ter um blog e um site, né, que seja bem construído e que tenha todas as informações ali para você não perder. E
elas são plataformas, elas são meios que a gente usa para entregar essas estratégias, para colocar essa estratégia em prática. Ou seja, ela sozinha não vai fazer nada, né? A gente precisa saber utilizar essa plataforma para algo. Muito legal. E aí, dentro disso, eu queria já até fazer uma provocação em cima de uma realidade que eu vivo com os empreendedores, que é bem comum. Quando eles participam da jornada de criação e inovação de modelo de negócios, que a gente vai estruturar todo o modelo de negócio, geralmente quando ele começa lá no início, é engraçado que às vezes até antes de pensar no modelo de negócio, ele já está desenvolvendo o site dele, ele já está trabalhando as redes sociais, mas ainda ele nem sabe direito qual é o modelo de negócio dele, nem sabe o posicionamento. Eu brinco com o empreendedor que eu falo assim, isso é bom porque você está colocando a mão na massa. E a mão na massa, ela é necessária quando a gente quer criar e desenvolver negócios. Ao mesmo tempo, não deixa de ser um investimento precoce, no sentido que você não tem clareza ainda de vários pontos do seu negócio para poder ir para as redes sociais, ou seja, lembra do marketing, o marketing digital, você não tem ainda bagagem para fazer essa estratégia. Então, o que você está fazendo? Você só está trabalhando o canal, aqui embaixo, mas você não está com o guarda-chuva completo. Eu queria o seu olhar, Nathalie, da importância e da relevância de propósito, de posicionamento de mercado, de proposta de valor e de clareza de modelo de negócio, na hora que alguém vai contratar uma agência de marketing digital ou de marketing de inbound, para desenvolver o trabalho. O quanto isso impacta ou não, ou o quanto a gente está exagerando. Oi, pareceu alguém na live. Adoro essas coisas. Então, isso é o máximo. Fala aí. É muito importante. Porque quando você começa suas redes sociais, aquele é o primeiro momento de contato que você vai ter com muita gente, né? É claro que quando você começa, o negócio é muito lento, a gente sabe que toda estratégia de marketing digital, ela demora entre 3 a 6 meses para começar a trazer resultado, né? Então, não vai ser esse começo que vai ser o grande transformador da sua agência ou da sua empresa, mas é importante porque você precisa ter bem definido o que você está fazendo, o que você entrega, e qual a necessidade que você está resolvendo. Porque quando você chega nas redes sociais, primeiro que as redes sociais já tem muita gente fazendo muita coisa. É um nível absurdo de pessoas criando conteúdo nas redes sociais. E você precisa se diferenciar de alguma maneira. Você precisa trazer para essas pessoas que vão ser impactadas pelo seu negócio algo diferente que faça com que elas se interessem pela sua empresa. Então, quando você entrega algo vazio para elas, porque se você não tem todo esse posicionamento definido, o que você vai estar entregando é muito vazio, não vai ter resultado. Porque as pessoas não vão se conectar com aquilo, porque elas percebem que é vazio. Elas percebem que é só mais uma empresa fazendo só mais um post na internet. Não é algo relevante, não é algo que realmente engaja. A gente fala muito de engajamento das redes sociais, e esse é o principal foco que todos precisam ter nas redes sociais, é o engajamento. As pessoas precisam estar interessadas naquilo que você está entregando. Não adianta você estar falando e não estar falando com ninguém. Então, quando a gente pensa no propósito, no posicionamento de marca, para começar o trabalho de redes sociais, é extremamente importante. Você vai pensar, você vai ter muito mais estruturado como você faz as suas artes, a linguagem que você usa no texto. Você vai ser mais formal? Você vai ser mais informal? Que palavras você vai usar? Tudo isso faz diferença, tudo isso conecta com o público. Então, se você não tem uma ideia clara ainda do que a sua empresa faz e de quem é o seu público, não adianta você tentar conversar com ele, porque vai ficar uma conversa unilateral. E conversa unilateral não traz resultado. Perfeito, Nathalie. Até dando um exemplo aqui para o público, falando do próprio Instituto Mudita, eu até comentei com a Nathalie que esses dias eu estava numa mentoria com um cliente, um empreendedor, e ele falou, Luana, quando aparece no meu, sei lá, como que fala essa página que vai correndo, que a gente vê várias coisas? Timeline, isso, obrigada. Quando aparece no timeline coisas do Instituto Mudita, e a gente, se vocês forem ver a postagem do Instituto, não tem o logo do Instituto, só tem um símbolo do Instituto. Ele já sabe que é do Instituto. Por quê? Porque existe uma identidade. Uma identidade que uma coisa liga na outra, que liga na outra. E aí o cliente ele já está acostumado. Quando ele vê aquilo, ele já sabe que é o Instituto.
Então, é só dando um exemplo do que representa isso que a Nathalie está trazendo. A hora que a gente tem clareza de qual é o nosso posicionamento, qual é o público que a gente quer atingir, como é esse público, que linguagem ele aceita, que linguagem não, que linguagem ele se conecta, que temas para ele gera engajamento e que temas não, a gente constrói uma imagem dentro da empresa alinhada com isso, o cliente consegue identificar de longe que é um trabalho seu ou não. E aí eu concordo com a Nathalie que essa questão, quando eu falo concordo, gente, é porque eu estou dando um exemplo prático, né? No sentido que vivencial, né? Porque eu vivencio isso no Instituto Mudita o tempo todo. A questão do timing. Demora, rede social é demorado, principalmente, aí vem a pergunta que eu ia te fazer, o tipo de negócio que você tem. Tudo depende do tipo de negócio que você tem e do que você está, digamos assim, que proposta de valor que você está gerando. Para quem não sabe, proposta de valor é o que você gera de benefício, de resultado para o seu cliente, né? O que você entrega de verdade para ele. Então, se a sua proposta de valor é fácil de ser entendida e comercializada ou não. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, Nathalie, sobre essa questão do... É diferente para cada empresa o que a rede social pode proporcionar? Então, quando a gente fala que a rede social pode ser um aliado do seu negócio, é igual para todo mundo? Não, não é. Essa foi um dos grandes desafios e conhecimentos que a gente angariou, inclusive, com o Instituto Mudita, né? Existem públicos que são muito mais seletivos, existem conteúdos que são muito mais complexos, né? Então, aqui a gente conversa muito, a gente trabalha com diversas empresas diferentes, desde o Instituto Mudita até ramo pet, imobiliária, e a gente vê resultados em tempos muito diferentes para cada uma, porque depende muito. Por exemplo, se você vende um produto, é muito diferente do que vender um serviço. A jornada de compra do cliente para um produto é muito mais curta, é muito mais simples. Você tem um produto que você tem que falar, você tem algo concreto com que você trabalhar. Quando você está falando no serviço, é algo muito mais intangível, digamos assim. Claro que a pessoa vai estar contratando o seu tempo, o seu trabalho e o seu conhecimento, mas é algo muito mais intangível. E que você precisa vender de uma maneira completamente diferente. Então, nesses casos, precisa ter um estudo muito grande e fazer muito teste, gente. Precisa fazer muito teste nas redes sociais para descobrir qual a sua plataforma, qual o seu público, o que ele quer ouvir, o que ele se interessa, como ele engaja. Porque tudo isso, todos esses conhecimentos que você vai angariando ao longo do tempo vão melhorando o que você está fazendo, vão melhorando as suas estratégias e criando coisas novas. Então, não é igual para cada empresa. Existem empresas com ticket médio muito alto, por exemplo, é muito mais difícil para vender, é muito mais difícil de você engajar, porque as pessoas, né, elas precisam de uma jornada de compra muito maior. Então, confiança, né? Ela precisa ganhar confiança para poder dar aquele passo. Quando vamos comprar um curso de R$100, ou vamos comprar um objeto, né, um brinquedo, tal, ele arrisca com mais facilidade, né? O nível de confiança não precisa ser tão grande para gerar aquela compra. Faz sentido isso, não? Eu acho que é uma necessidade muito diferente, Luana. Quando a gente fala de um produto, é uma necessidade muito mais imediata. Um serviço é um contrato que você vai fazer, provavelmente por um longo tempo, Então, é uma coisa que é muito bem pensada, que normalmente, até trazendo um pouco da nossa... mais duradouro, né? Até trazendo um pouco da nossa experiência aqui com a Pop. Convencer as pessoas de que elas precisam de marketing digital, de que elas precisam de criação de conteúdo, é um esforço. A gente precisa criar conteúdo para ensinar as pessoas a criar conteúdo. A gente faz muito isso. Por quê? Porque não é uma necessidade imediata. Não é que aquilo vai chegar naquele momento e você vai ter uma súbita vontade de contratar uma agência de marketing digital. Não, é algo que vai crescendo na mente da pessoa, que ela vai sentar, parar, analisar todo o orçamento dela, que ela vai ver se ela pode fazer esse investimento ou não, se aquilo vai trazer resultado ou não, como que aquilo funciona, vai provavelmente procurar várias empresas diferentes. Quando você está falando de um produto, por exemplo, a pessoa, ela
vê aquilo e ela fala, eu quero isso, eu quero comprar. É claro, existem muitos produtos diferentes que a gente está falando, mas, por exemplo, pegando um exemplo que funciona muito bem nas redes sociais, são produtos para pets e roupas. Então a gente percebe que produto para pet e roupa tem um resultado assim extremamente rápido. A gente tem um resultado extremamente rápido. É fácil de achar influenciador, é fácil das pessoas engajarem, você consegue vender com muito mais rapidez, é muito mais simples. Agora, Nathalie, você está falando bastante sobre engajamento. Então, acho que era legal a gente explicar para quem está nos vendo aqui qual a diferença entre trabalhar rede social com foco em engajamento, ou com foco em relacionamento, com foco em vendas, com foco em autoridade. Explica um pouquinho para o público essa questão de que rede social nem sempre é para vender, né? Assim, tipo, diretamente, vamos dizer. Você pode vender, mas não é diretamente. Fala um pouquinho disso, porque eu acho que é legal, principalmente como diferentes empreendedores e líderes de diferentes negócios acompanham o Instituto Mudita, é legal eles entenderem as possibilidades que a rede social pode nos dar e que o marketing digital hoje pode nos dar também. Na verdade, a gente sempre tenta pontuar uma coisa aqui para os nossos clientes que é extremamente importante. Rede social não é para vender, gente. Rede social é para se relacionar. As pessoas não estão ali para comprar. Claro, elas fazem muitas compras pela internet, muitas compras são geradas pelas redes sociais, mas as pessoas elas não estão naquele momento ali especificamente para comprar. Então elas estão ali para se relacionar. E normalmente elas estão ali para se relacionar com outras pessoas. Então quando a gente fala da empresa chegando nas redes sociais, quer dizer que ela está entrando nessa conversa. A gente fala muito isso, entrar na conversa, né? Você está participando de um momento que é pessoal. É um momento que é dela. Ninguém tem rede social, tirando o LinkedIn, né? Que LinkedIn é profissional. Mas ninguém tem rede social para lembrar de trabalho. Ninguém tem rede social para ficar olhando outras coisas. Elas estão ali para ver lifestyle, elas estão ali para receber informações, para conversar com os amigos. Só que quando chega uma empresa... Às vezes só para passar o tempo, né, Nath? Às vezes é só para passar o tempo. Às vezes é só para passar tempo, para nada. Tipo, deixa eu distrair aqui com qualquer coisa. É um momento de relaxamento da pessoa. Ela está naquele momento onde ela está desligando um pouco das coisas do resto, né? Ela está se desligando do trabalho, ela está se desligando um pouco do mundo externo, ela está entrando no mundo virtual. Porque o mundo virtual é muito mais simples. Então, tem várias coisas que a gente precisa pensar. Primeiro, o mundo virtual é muito mais simples. Não adianta a gente ficar entregando problemas para as pessoas. Elas não estão ali para comprar problemas. Elas estão ali para receber soluções. Então, elas querem positividade, elas querem sempre benefícios, elas querem sempre coisas boas, elas querem sempre receber coisas boas da sua empresa. Elas não querem que a sua empresa chegue ali e fique trazendo mais problema para a cabeça dela. E segundo, precisa entrar na conversa. A gente precisa estar no mesmo nível que esses amigos dessas pessoas. A gente precisa estar falando do mesmo jeito que esses amigos. A gente precisa estar falando do mesmo jeito que ela fala. A arte precisa ser feita de um jeito que vai atrair, como atrairia postagens de outros amigos. Porque estar nas redes sociais é constantemente brigar por atenção. Você está brigando pela atenção, por 10 segundos de atenção do seu cliente. Você conseguiria isso na TV? Você conseguiria isso no jornal ou na rádio? Conseguiria, mas focado, você não consegue. Você consegue em massa, mas você não consegue focado. Ali você está conseguindo 10 segundos de atenção de uma pessoa que é extremamente relevante para você. Você está conseguindo 10 segundos de atenção de uma pessoa que é o seu público e que vai responder aquilo. Mas você precisa falar do mesmo jeito. Agora, Nathalie, todas essas estratégias que a gente pode utilizar, né, das redes sociais, como ganho de autoridade, até anotei aqui, ganho de autoridade, engajamento, relacionamento, vendas, digamos que sempre as redes sociais vão ser focadas em relacionamento, ou dependendo do seu negócio, dependendo do que você entrega de proposta de valor, a estratégia pode ser mais focada em uma dessas, ou na parte de engajamento, ou vendas, ou ganho de autoridade.
Normalmente a gente tende a focar um pouco mais em algum desses focos, né? Nossa, focar em focos. Entendi. Em A uma gente dessas tende a estratégias. escolher um desses focos, né? Você vai ser mais uma rede social de relacionamento, então você vai trabalhar muito mais a criação de conteúdo, você vai trabalhar muito mais o seu orgânico, você vai trabalhar talvez muito o marketing de influência, de chamar influenciadores para trabalhar junto com você. Mas se você está trabalhando muito com foco em conversão, por exemplo, então a gente vai ter que fazer uma estrutura muito bem encaminhada. Ok, eu vou começar com essa pessoa neste ponto, eu vou levar ela para este ponto, então eu vou fazer um conteúdo, por exemplo. Eu quero que a pessoa converta, eu quero que a pessoa preencha um formulário no meu site. Isso é uma conversão. Tá. Eu vou trabalhar um conteúdo onde eu explico para ela o porquê eu estou querendo que ela preencha esse formulário, qual vai ser o benefício dela preencher esse formulário. Eu vou levar ela para o meu site. Provavelmente ela não vai converter quando ela chegar no meu site. Porque as pessoas, elas também não gostam de ficar entregando dados. Então, a gente vai pegar as informações dessa pessoa que entrou no site. A gente vai impactar ela de novo. Olha, eu vi que você entrou no nosso site, mas você não fez a conversão. Você precisa de mais alguma informação? Você precisa de mais alguma ajuda? O que está faltando? Então, é sempre nesse sentido de manter a conversa rolando. Mas existem estratégias diferentes que você pode usar para cada um desses focos. Isso é o que chama de remarketing, né, Nathalie? Só para o público ir sabendo, é isso que chama de remarketing. Quando uma empresa vai te seguindo na internet em todos os lugares, isso chama remarketing. Perfeito. E, Nathalie, me ajuda aqui, porque eu acho que você sabe, a gente conversa o tempo todo sobre... Eu falo que o empreendedor, marketing digital é tipo uma caixinha de Pandora. Você não sabe, sempre vai vir uma novidade, você nunca sabe o que vai vir de tudo isso, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo aprendendo, se atualizando e entendendo as novidades. E a gente até andou tendo bastante conversas, que eu acho que é legal compartilhar isso aqui com o pessoal, porque eu sempre gosto de trazer coisas do dia a dia mesmo. Essa clareza sobre, por exemplo, que existe a empresa de marketing digital, como você falou, que existe a empresa de marketing de conteúdo, que existe o tal do planejador estratégico digital, tem o analista digital, aquele que olha os números. Então, assim, esses diferentes papéis. Porque hoje em dia, e aí talvez, não sei se você vai concordar comigo, Nathalie, todo mundo faz marketing digital. Todo mundo que resolver, assim, não tenho o que fazer, eu sei mexer no Instagram, então agora nada contra isso, tá, gente? Todo mundo tem que sim buscar seu caminho, entregar proposta de valor e tal. Só que aí, quem tá do lado de cá como empreendedor e como líder, quando vai contratar, não sabe o que contratar primeiro. Eu tenho que ir atrás de uma empresa de marketing digital? Eu tenho que contratar um planejador estratégico digital? Eu posso contratar uma empresa de marketing de conteúdo direto? Ou ela tem que ser subcontratada da empresa de marketing digital? Então, assim, eu acho que é importante as pessoas saberem por onde começar. Porque é uma pergunta que chega muito para mim. Eu começo pelo site? Eu começo pelo blog? Eu vou atrás das redes sociais? Porque são muitas opções. Eu vou fazer YouTube. Não, agora eu quero fazer Facebook. Então, a gente fica perdido dentro de tudo isso. Então, que caminha, assim, com o seu olhar mesmo, sabe, Nath? Porque eu acho que cada um tem um olhar e não existe verdade absoluta, existe a sua verdade. Qual a sua verdade? O que você acha que é o caminho ideal para o empreendedor que ainda não começou a olhar para isso? O caminho ideal é começar olhando para a sua própria empresa. É o caminho ideal. Quando você estruturar como é a sua empresa e como é o seu marketing, você vai ter uma clareza muito grande de quem você precisa contratar para isso. Porque você vai saber o que você quer, qual a sua necessidade. Falando um pouquinho do Instituto Mudita, né, usando como case aqui. Quando você chegou para a gente, o Instituto Mudita tem um propósito muito bem definido, tem uma comunicação muito bem definida, tem personas muito bem definidas, mas a gente sempre teve muita dificuldade em encontrar o público na internet. É muito difícil, é um público muito exigente. A gente está falando de um público seletivo, né? O empreendedor, o líder, ele é bastante seletivo em relação a conteúdos. Exato. Então, o que a gente percebeu ao longo do tempo? Que era necessário voltar um passo. Você chegou e contratou uma agência de marketing de conteúdo. Nós fizemos muito conteúdo para o Instituto Mudita.
Muito conteúdo. Pode seguir, gente, é top os nossos conteúdos. Que não falta conteúdo, eu falo que isso daqui é um mar de conteúdo. Quem quer aprender, vem com a gente. A gente fez muito conteúdo, só que precisou voltar um passo de entender, ok, como a gente vai usar esse conteúdo nesse guarda-chuva de opções que a gente tem. Não, talvez não só na internet, como a gente expande isso, como a gente manda esses conteúdos para o maior número de pessoas. E aí, sai um pouco da alçada da agência de marketing de conteúdo, porque a gente cria conteúdo. Então, muitas empresas chegam para a gente sem saber necessariamente qual a necessidade deles. E aí, quando a gente apresenta falando, olha, isso é marketing de conteúdo, isso é o que vai trazer, ele demora, não adianta a gente fazer um contrato de 1 mês, porque não vai trazer resultado. Não adianta você querer que as suas vendas aumentem na próxima semana, porque não vai ser assim. Com marketing de conteúdo não tem como, né? E ele é um trabalho a longo prazo. Então, ok, volta um passo. Qual que é o seu marketing? Antes de pensar no marketing digital, qual é o seu marketing? Né? Qual é a estratégia, né, Nathalie? Qual a sua estratégia como empresa? Eu vou atualizar, porque tem empreendedor que às vezes não tem uma área de marketing, uma área estruturada disso, né? Então, qual que é a sua estratégia? Qual o seu objetivo futuro? Aonde você quer chegar? Entendeu? Que posicionamento você quer colocar no mundo? Você quer ser reconhecido como? Você quer que seu cliente te identifique como? Entendeu? Que é exatamente o que a gente trabalha dentro do Instituto, ajudando o empreendedor a ter clareza de todos esses pontos. Por isso que eu brinco que aí depois vem o marketing digital, né? Não adianta pôr ele na frente, né? Geralmente eles colocam na frente. Mas é aí que vem o marketing digital, depois que você tem clareza de tudo isso, a sua persona, proposta de valor, produto e tudo mais. É claro que o marketing de conteúdo, ele consegue trazer resultado, porque as pessoas se interessam por conteúdo, e se você está contratando um bom profissional, você vai ter um conteúdo de qualidade relevante. Então, ele traz resultado? Traz. Mas ele vai trazer muito mais se você abranger a sua estratégia de marketing. Você vai conseguir muito mais resultado se você realmente entender o que eu quero entregar para o meu cliente. É o que você falou da proposta de valor. Qual o meu diferencial? Qual a necessidade que eu resolvo? Qual é a maior dor do meu cliente? O que ele precisa de mim? Quando você chega com essas respostas, o marketing de conteúdo consegue fazer milagres, porque a gente vai atingir exatamente nessa dor. A gente vai chegar bem nesse lugar e realmente o seu cliente vai se conectar com a sua empresa. Mas tem empresas que a necessidade atual deles não é conexão, não é relacionamento, é conversão, é uma coisa muito mais direta, é algo muito mais específico. É um momento, eu preciso queimar estoque. Que aí o marketing de conteúdo não vai te ajudar a queimar estoque. E que aí que entra aquilo que fala do funil de vendas, né, Nathalie? Só para o pessoal ir se situando aí nos termos, né? Que é quando você quer converter, fazer o processo natural da venda através, usando as redes sociais, usando o site e tudo, para chegar numa venda final e ela acontecer. Porque quando você está nesse campo de relacionamento, de engajamento, de ganho de autoridade, é um outro caminho. Não quer dizer que esse caminho não gera funil de venda, né? Mas ele é mais longo, né? Mas você pode ter produtos que ele tem um funil de venda mais rápido, não é isso? Exato. Se o seu funil de vendas é mais rápido, é algo, por exemplo, de ticket médio-baixo, se é um produto que as pessoas precisam muito, digamos, meia. Todo mundo precisa de meia, gente. Todo mundo vai usar meia. Se você vender meia, você com certeza vai conseguir vender as meias. Você não precisa criar um conteúdo para meia. Né? Isso, você não precisa convencer o seu... Você não precisa convencer o seu cliente a usar meias. Ele usa meia. Mas qual o processo dele para comprar meia? É isso que a gente precisa entender. Qual é o momento em que ele sente a necessidade de comprar a meia? Como você comunica para ele que a sua meia é a melhor do mercado, sendo que existem 10 milhões de meias? Esse é o diferencial. Como você vai explicar para o seu cliente que o seu produto é melhor do que os outros? Né? Quando a gente fala de algo que é uma venda simples, a gente precisa explicar muito bem para as pessoas qual é o nosso diferencial. Eu vendo meia, tá, mas eu vendo uma meia de um tecido que o pé respira, que ela se encaixa com perfeição nos dedinhos, que
que tudo vai ficar perfeito no seu pé e que ela tem um desenho super bonitinho. As pessoas vão querer comprar porque ela é super diferente, ela é super especial. Mas eu só vendo uma meia branca, lisa, de um tecido meio ruim. Você não vai conseguir vender. Você não vai, porque as pessoas não estão ali para comprar isso. Né? As pessoas, elas não estão ali, elas querem comprar um diferencial. Elas não querem comprar mais do mesmo que elas encontram na rua. Tem um outro ponto que é bem polêmico quando a gente fala de redes sociais, né? Lembra que dentro do guarda-chuva marketing digital, gente, a gente falou do inbound, falando do outbound, mas também estamos falando de redes sociais, que é um canal, né, para gerar, digamos assim, para se relacionar com o cliente usando essas estratégias, tanto do outbound quanto do inbound, ou seja, do marketing de conteúdo ou do marketing de vendas, né? Uma venda mais direta. E aí, quando a gente fala de redes sociais, são muitas. Ó, teve uma pessoa aqui, a Amanda, falou, é isso, não existe conversão sem estratégia. Perfeito, Amanda, é exatamente isso que a gente está trazendo. Muito bom. E aí, quando a gente fala de rede social, são muitas. E aí, quando a gente fala do empreendedor tendo que olhar para isso e cuidar disso, mesmo que seja o líder dele, dá muito trabalho. E aí, um pensamento, uma reflexão que sempre vem é, todas as redes sociais são necessárias? Eu preciso estar em todas as redes sociais? Eu tenho que cuidar de todas elas, eu tenho que ter conteúdo para todas elas, porque cada uma delas a gente gera um tipo de conteúdo diferente, é uma forma diferente de falar. Eu preciso estar em todas? Qual o olhar seu sobre isso, Nata? Eu não acredito em estar em todas as redes sociais. Eu acho que a gente tem obrigações, né? O Facebook é uma obrigação, é um ponto. Todas as empresas precisam estar no Facebook? Precisam. Todas as empresas deveriam estar no Instagram? Deveriam, talvez. Mas qual é o seu foco? Qual é a plataforma que você vai escolher como foco? Porque quando a gente está falando de várias plataformas, eu vou aqui citar as 3 que a gente trabalha, que são as que eu conheço. Né? Por exemplo, o Twitter, a gente não trabalha aqui, ele é super diferente. Mas as 3 que a gente trabalha são Facebook, Instagram e LinkedIn. No Facebook, YouTube também, nós temos... YouTube é colocado como rede social também? Não. YouTube não chega, YouTube é um canal, rede social. YouTube é considerado uma rede social, mas eu conheço poucas empresas que trabalham o YouTube como uma rede social de foco, né? Não é o foco dela. Ela vai levar esse mesmo vídeo para outras redes sociais, mas vai deixar no YouTube como um compilado de conteúdos, digamos assim. Mas poucas empresas trabalham o YouTube realmente como uma rede social. Perfeito, perfeito. Continua essa linha de pensamento, Nath. Então a gente tem o Facebook, que é uma obrigação para todas as empresas. Todas precisam estar no Facebook. Gente, isso não tem como. Você precisa estar no Facebook. Não tem escolha. São 3 bilhões de pessoas no mundo usando Facebook. Você precisa estar lá. E aí a gente tem o Instagram, onde você tem um público muito mais jovem, com classe social mais alta e muito mais exigente. Então, o conteúdo que você está entregando precisa ser muito mais bem planejado, porque ele vai exigir uma arte muito melhor, ele vai exigir um texto que realmente engaje essa pessoa, porque normalmente no Instagram as pessoas não estão ali para ler texto, você precisa levar ela para ler o texto. Então, o Instagram, ele é uma das redes sociais mais difíceis para trabalhar, mas é uma das que mais trazem resultado, porque hoje em dia ela é o melhor com alcance orgânico, hoje em dia ela é o que as pessoas mais estão usando, então ela traz bastante resultado. E nós temos o LinkedIn. Até pegando o exemplo do Instituto Mudita. Quando a gente começou com o Instituto Mudita, a primeira coisa que a gente conversou foi sobre a rede social, que seria o nosso foco. Ok, nós temos essas 3 redes sociais. Quais delas a gente vai trabalhar como foco principal do Instituto Mudita? O Facebook a gente já sabia que não funcionava, isso a gente já tinha dados antigos que mostravam tudo isso, que o Facebook não funciona para o Instituto Mudita. O Instagram era uma rede social onde muitos empreendedores estão usando constantemente, as empresas estão entrando cada vez mais nas redes sociais,
principalmente no Instagram. Então ele era uma ótima opção. E a gente tinha o LinkedIn. Pô, pensando que o Instituto Mudita, ele trabalha com profissionais, apesar de ele não ser B2B totalmente, né, ele trabalha com profissionais. Ele trabalha do lado profissional da vida da pessoa. O forte é o B2B, né? Não tem lá, não tem. E é o público, né? Quando a gente fala empreendedor e líder, o nosso racional lógico foi, eles estão no LinkedIn. Exato. E aí, quando a gente começou a trabalhar o LinkedIn não mostrou os resultados que a gente esperava. O Instagram estava mostrando resultados muito melhores. Por quê? Aí a gente pode entrar numa análise mais profunda da rede social. Ok, o que a pessoa está buscando enquanto ela está no LinkedIn? Ela está buscando conteúdo? Ela está buscando informação? Ela está buscando outras empresas? Não, ela está ali para fazer networking. Ela está ali para conversar com outras pessoas. E aí elas têm necessariamente essa exigência. Porque elas estão procurando uma recolocação no mercado, elas estão procurando novos negócios, elas estão procurando outras coisas. Elas não estão procurando uma empresa para contratar. Elas estão procurando outras pessoas para fazer networking. E elas não vão fazer networking com uma empresa. Então, não funcionou. Ok, fomos para o Instagram. O Instagram é muito exigente. A gente já vem criando conteúdo há muito tempo para o Instagram. A gente está vendo resultados surgindo agora, né? Quase 9 meses de trabalho já, mais. Acho que 1 ano e pouco. Por isso que eu gosto de reforçar isso, que depende muito do que é o seu negócio. Entendeu? Se é fácil o cliente entender o que você faz ou não, se o que você entrega é óbvio ou não, né? O que o Instituto faz, a pessoa tem que ter a dor para entender que aquilo é necessário. Então, muitas vezes a gente se conecta com a dor, a gente fala, você está vivendo esse desafio na sua empresa? E é assim, por isso que para o Instituto Mudita, marketing de conteúdo é a base, né? Não tem como trabalhar de outra forma. Porque a gente, através de entregar a gente entrega muito valor para o cliente sem cobrar nada. Para que ele gere confiança no que a gente faz aqui no Instituto Mudita. Só que assim, isso é o Instituto Mudita. A empresa A, B, C, D vai ser completamente diferente. E aí o que você me traz de insight que eu acho que é importante compartilhar, Nathalie, é a questão da tentativa e erro. Não tem outro jeito. Vai ter que experimentar. Nenhuma empresa de marketing de marketing de conteúdo vai ter a solução perfeita. Você vai ter que despender uma verba para falar assim, tá bom, vamos investir no Facebook, vamos ver o que dá. Vamos agora investir no LinkedIn, ver o que dá. Até que você chega à conclusão para assim, ó, esse eu já tentei, não rolou, esse rolou melhor. E aí você chega onde é o mundo ideal. Mas tem que se dar esse direito, que é bem parecido com montar negócio, né? Quando a gente monta negócio, a gente sempre fala muito de piloto, MVP, vamos na tentativa, você vai ver o que funciona ou não funciona. Na rede social não é diferente, a gente precisa também estar aberto a essas tentativas e erros aí para fazer o negócio acontecer. Nas redes sociais, testar e errar é um dos principais... uma das principais estratégias, digamos assim. Você precisa testar muita coisa. Você vai testar se o seu público responde melhor com vídeo, com post, com áudio, com story, com onde o seu público responde melhor, qual a plataforma que ele responde melhor, se é com anúncio, se não é com anúncio. É até engraçado, né, Luana? Porque quando você chegou na Pop, há tantos meses atrás, a gente teve uma primeira conversa e a gente passou o que é o normal pra gente. Ok, a gente consegue trazer resultados de 3 a 6 meses com esse valor de anúncio, com esse tanto de criação de conteúdo e tudo isso. E aí chegou os 3 meses, a gente começou a descobrir que o Instituto Mudita era um caso extremamente único. Né? A gente... Adoro ser única, adoro complicar, adoro. E aí a gente aprende muito, entendeu? Quando é mais do mês, vai ficar fácil, não. Mas teve muitas coisas que foram muito interessantes para ambos os lados. A gente aprendeu demais com todo esse processo do Instituto Mudita. Né? Descobrimos uma parceira aí que a gente confia demais. Né? O Instituto Mudita é uma das bases principais da Pop hoje. Né? E a gente conseguiu entender com muito mais profundidade o que é o propósito
e qual a importância de vender propósito para as pessoas, de entregar propósito para as pessoas, né? De você trabalhar isso internamente para levar isso externamente. Isso foi uma coisa legal, porque até aqui dentro da agência não era uma preocupação tão grande nossa antes. Cultura, propósito, relacionamento. E hoje todas as discussões, todas as conversas são sempre, tá, mas qual o propósito da Pop? Qual é o nosso caminho? Para onde a gente vai? O que a gente quer? Que tipo de cliente a gente quer? Isso tem transformado a nossa agência de um jeito que assim, foi uma jornada maravilhosa esses meses, né? E até pensando na rede social, você consegue ter muito mais facilidade e clareza exatamente por ter essa base, né? Por vir disso. E, Nathalie, até porque o nosso tempo está acabando, tem algumas perguntas que eu não queria deixar de fazer antes da gente terminar. Uma hora passa uma super delas rápido, né? Passa uma hora rápido. passa super Se ainda conversa no assunto, vai que vai. Eu vi que chegou gente aí, Carlos, Amanda, quem quiser, bota aí pergunta que a gente tenta responder aqui no tempinho que está restando aqui pra gente. Até pra gente fechar e fechando, eu vou pedir para você dar 3 dicas, assim, sabe? Dicas matadoras. Quando a gente fala de rede social, dá 3 dicas aí pro nosso público matadoras. Dicas matadoras. Tá, vou começar com o que a gente mais recebe de pergunta aqui na Pop sobre hashtags. Acho que isso é uma coisa que todo mundo adora saber e todo mundo sempre pergunta que hashtags eu tenho que usar. Primeiro, o número de hashtags. Então, use de 8 a 12 hashtags por post. Tenha por volta de 4 conjuntos de hashtags diferentes. Use hashtags sobre o seu negócio. Não use hashtags que não estejam alinhadas com o que você está falando de conteúdo, porque as pessoas não vão engajar, elas não vão procurar aquilo. Usar hashtags demais diminui o alcance, então não exagerem na quantidade. E façam uma pesquisa para sair das hashtags óbvias, digamos assim. Não usem hashtags óbvias. Aqueles que têm 1,5 milhão de posts, gente, não vale tanto a pena usar, porque você vai se perder naquele meio. Pega aquelas que tem 50 mil posts, que tem 100 mil posts. Essas são as hashtags que mais trazem resultado. Sempre. É uma coisa impressionante, porque essas são as que as pessoas realmente seguem e essas são as que as pessoas realmente se interessam. Porque ali você está lidando com pessoas diretamente. Você não é só um monte de gente postando coisa aleatória. Perfeito. Próxima dica. Façam vídeos. Vídeos são extremamente importantes, seja live, seja vídeo pré-produzido, seja colocar alguém para passar conteúdo. Não importa, gente, façam vídeos, porque as redes sociais, elas valorizam as empresas que criam vídeos. Perfeito. Elas literalmente te dão um boost de alcance ali, elas te dão aquele upgrade, porque ela percebe que você está fazendo vídeo. Então, fazer vídeos para as redes sociais é extremamente importante. Tenho medo de fazer vídeos para as redes sociais. Não tenha. Senta na frente da câmera e fala. Isso foi uma coisa legal. E nesse ponto aí, Nata, deixa eu só complementar que aqui no Instituto Mudita, você sabe que eu já fiz de tudo quanto é vídeo. Vocês acham um monte de vídeo aí no Instituto Mudita, meu, de outras pessoas e tal. E eu lembro que no começo, gente, era muito difícil. Eu montava tudo que você imaginasse de equipamento, luz perfeita, câmera, tal. E aí gastava uma energia para fazer um vídeo. Aí eu fui quebrando barreira. Hoje, né, até a Pop me ajudou muito nisso. Pega a câmera, fala, porque o importante é o que está se levando de informação. É o quanto você quer ajudar genuinamente. A gente volta para o começo da nossa live de hoje. Eu quero ajudar genuinamente essa pessoa que está do outro lado. Porque se eu quero, não é a câmera, a luz, tal, claro, quanto mais bonito, melhor, tal, mas não é isso que vai gerar um engajamento ou não. Falei besteira? Exato. A gente também aqui teve todo esse processo da criação dos vídeos. Se vocês entrarem aí na página da Pop, vocês vão ver o meu rostinho lindo em vários lugares. E vídeos são difíceis. Não é fácil fazer vídeo. Eu sei que as pessoas têm essa resistência a aparecer na frente da câmera,
mas é importante. Ó, a Ju falou que ela ama vídeos infográficos, acho super visuais e informativos. É exatamente isso. As pessoas adoram assistir vídeo, é muito mais fácil de consumir um conteúdo, você consegue passar aquilo de uma maneira muito mais simplificada e você ainda é beneficiado pelas redes sociais. Então... Perfeito. Super dica. E vamos à terceira, que o nosso time tá aí. Terceira dica. Use tudo que você puder usar. Tudo que você puder fazer que melhore as suas redes sociais, faça. Ah, eu posso fazer stories? Pode. Faça stories com uma liberdade, assim, imensa. Eu posso fazer post? Post você precisa ter mais cuidado com o que você está fazendo, mas ainda assim, você deve fazer posts. Ah, eu posso fazer carrossel? Faça carrossel. Eu posso fazer vídeo? Eu posso fazer vídeo. Eu posso postar em várias redes sociais diferentes o mesmo conteúdo? Pode. Inclusive, isso é uma quarta dica, gente. Use o mesmo conteúdo para várias redes sociais. Aproveite, né? Porque o seu público é o mesmo em todas as redes sociais. Você quer conversar com a mesma pessoa. Então, não tem problema usar o mesmo conteúdo nas redes sociais. Em várias redes. Pode usar. Usa aquele mesmo vídeo no Facebook, usa no Instagram, usa no LinkedIn, sobe no YouTube, coloca no Google Meu Negócio. Sobe em tudo. Usa esse conteúdo para tudo. Porque quanto mais você espalhar esse conteúdo, mais as pessoas vão consumir e mais as pessoas vão conhecer a sua empresa e mais as pessoas vão engajar. Acho que são essas 3 dicas. Que foram 4, na verdade. Depois dessas 4 dicas aí sensacionais, Nathalie, quero agradecer imensamente. O nosso tempo passa super rápido. Quando a gente vê, já foi. Com certeza a Nathalie está super convidada para voltar aqui para as lives do Instituto Mudita, porque tem muito conteúdo para a gente discutir, tem muitos temas que são extremamente relevantes e também muitos desafios e dicas para a gente abordar aí, para ajudar tanto os empreendedores quanto os líderes para trabalhar tanto as redes sociais dos seus negócios quanto as próprias redes sociais deles como pessoa, né? Porque também nós temos que cuidar das nossas redes como pessoas também. Então, Nathalie, gratidão para empreendedores é extremamente importante, gente. Exatamente. A gente pode fazer uma live só sobre isso, né? A gente combina uma live sobre isso. Nathalie, gratidão mesmo, de coração. E obrigada a todo mundo aí que nos acompanhou, que comentou, Ju, Amanda, comentaram aí. Obrigada por acompanhar. E lembrando, para saber da próxima live, @Instituto Mudita. E vocês conseguem seguir o Instituto e saber de todas as lives. A gente faz live toda quarta-feira. E amanhã tem live aqui comigo, ao contrário, Luana, que vai estar sendo entrevistada pela Feito a Pão, que é uma empreendedora, né? A Feito a Pão, um negócio, cliente do Instituto, e vai entrevistar eu. Então, amanhã, não esquecem, às 18h30. Acho que é isso. Daqui a pouco tem post aí mostrando para vocês. Eu não me lembro exatamente o horário, mas eu acho que é às 18h30. Então, segue o Instituto, _Instituto Mudita. E, Nathalie, fala qual é o @ da Pop. @Pop, como que é? @Pop_digital. Perfeito, @Pop_digital. Segue a Pop também lá. Vocês vão ter muitas dicas constantes também sobre redes sociais. Gente, um beijo grande e até a próxima quarta, ou melhor, até amanhã na nossa live, tá bom? Um abraço. Obrigada, viu, Nathalie? Gente, obrigado por ter me recebido. Foi um prazer estar aqui. Nos vemos de novo em janeiro, porque já estava combinado de eu voltar aqui em janeiro. Então, com certeza voltarei mais vezes para trazer mais conteúdo para vocês. Show. Obrigadão, Nathalie. Um beijo.